Assim, respirar bem profundamente. A gente vai sentir ele amarro e todos os irmãos que estudam junto conosco no pingo de luz. Sentindo toda essa energia, todo este amparo. E vamos assim, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com fé, amor e fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, a gente parou neste circuito fechado de sigilo acerca de questões essenciais do autoaprimoramento. Estabelece um exagero dimensionamento, estabelece um exagero exagerado, né? Porque esse dimensionamento dos problemas, já trocaram por exagerado, tá bom. E passa... O nosso nem é isso. Hã? O nosso é outra coisa. Não, mas é isso aí, estabelece um exagerado dimensionamento dos problemas que passam a imagem. Quer dizer, se dimensiona de uma forma muito maior do que deveria ser. Ficam maiores, assim que está no nosso. Os problemas ficam maiores e as pessoas passam a imaginar. E passam a imaginar consigo mesmo. O nosso aqui exige um pouco mais de dicionário do que o de vocês. Se as pessoas soubessem o peso das minhas provas... A gente faz isso? A gente se reúne numa turminha e começa assim: nossa, se você soubesse do que eu passo, olha, você soubesse da minha dor, se você souber... E cada um fica ali naquele troca-troca. Eu posso falar? Eu acho que ninguém fala mais disso, mas todo mundo pensa uma hora ou outra. Tá. Vai já falar de que forma, né? Você está passando por um problema e você fala do seu problema, né? E aí a pessoa vem dar aquelas lições de moral para você, você não tem ideia do que eu estou passando. Ou sempre tem alguém com um problema maior que o da gente. Sim. Isso, aí você fala assim, é que ela não está na minha pele para ver. Ela não está sentindo a minha dor. Você sabe que a primeira vez que eu tive alta no AC Camargo, a minha médica falou assim, eu gostaria que agora você fosse para psicóloga. Aí eu falei assim, mas agora eu passei por tudo, estava tudo ok. Ela falou assim, agora eu quero você na psicóloga. Só que eu vou te pedir uma coisa, eu quero uma psicóloga fora. Eu não quero aqui dentro. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque aqui você vai para o grupo e aí você vai viver toda a doença que você não viveu. Vai ficar todo mundo falando sempre, porque acontece assim, assado, assim, lá. E fosse você, o outro é o outro. Eu passei mal na quimioterapia, também passei muito mal, mas muito mal que você. Ela falou assim, outra psicóloga, bora. E ela falou, vamos viver a vida. Chegou, você não viveu a doença? Você foi uma das minhas pacientes que não... Então, não é aqui. Por quê? Porque essa é a realidade. Porque se a gente for parar, todo mundo, vamos parar, respirar. Alguém tem alguma coisinha. Ou é no físico, ou é no emocional, ou é no espiritual. Vamos fazer a troca de quem está pior? Eu não concordo com você. Não? Não, eu não tenho uma coisinha. Mas você tem um monte? Tem um monte de coisinha. Então tá. Então você tem um leque aí. E aí? Vamos trocar quem está pior? Tem algumas coisonas também. Vai ficar. Aí o que acontece? Porque a gente precisa compreender. Qual é a energia que fica? Começa a vir uma energia pesada, uma energia densa. A gente começa a chamar o quê? Os irmãos. A gente se afinizou. Posso fazer a minha propaganda? Pode. Lembra do livro Nos Bastidores da Prece? Com que teia que a gente está se ligando nesse momento? Aí. Entendeu? Não, mas sabe, está tudo interligado, né? É isso que a gente precisa saber, precisa entender. Os nossos pensamentos geram essas ligações e a gente fica atrelado a elas porque a gente não percebe isso, né? Então, por isso que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo, ou sentindo, ou pensando nas coisas, pensar assim, com que tipo de teias energéticas eu estou me ligando com isso que eu estou fazendo, pensando ou falando. É porque assim, é assim que a gente começa a resolver os nossos problemas. Diga, Solange, ela está esperando mesmo? Pensei que ela estivesse segurando o queixo, gente. Eu tô lá, tá onde, galera? Eu estava aqui pensando que às vezes você está numa rodinha, uma pessoa fala um problema de doença, a outra fala dela, e a outra fala dela, e a outra fala dela. Parece uma disputa
de quem está mais doente. Eu falei, gente do céu, dá para mudar o assunto? Uma vez eu estava numa rodinha que todo mundo falava de doença. Eu falei, Jesus, não tem outro assunto para a gente conversar? Você fala assim, eu preciso sair agora um pouco. Quando você vou para o hospital para me curar de todas as doenças que vocês me passaram. Mas por quê? Porque vem tudo isso. E aí você fala assim, tá, e como que eu vou lidar com isso? Né? Eu vou falar do meu exemplo. Eu sempre quis falar de vida. E eu quero falar de vida. Quer conversar comigo? Vamos conversar sobre vida, planos, vamos conversar sobre mediunidade, mas vamos viver. Eu acho que eles me falaram tanto isso no plano espiritual, quando eu vou para lá ser tratada, que eu ainda tenho a primeira, segunda, terceira marcha, que assim, quando a pessoa começa, e eu fico em silêncio. A minha irmã, coitadinha, ela tá ali. No início, ela começava a falar assim, não vou falar nada. Mas eu só queria saber, estou ótimo. Aí ela foi fazer pesquisa, aí ela começou a compreender. Ela falou assim, vá. E hoje a gente fica conversando de mil coisas. E aí as pessoas, quando vão falar com ela sobre mim, né? Ela fala assim, ela faz a mesma coisa, porque ela não quer conversar com ninguém. Ela fala assim, tá tudo certo, para que vai ficar? Ela falou assim, o que vai vir no futuro pertence a Deus. Então isso é o meu exemplo, sendo uma paciente oncológica. Mas é o exemplo se as pessoas quiserem. A dor existe? Ela existe. Não vou dizer que não existe. Mas a gente pode dormir abraçada com ela ou a gente levantar e seguir a vida. Bora! A gente tem muito para fazer, sabe? A gente tem muito para fazer. Então, assim, quando eles falam sobre isso, as pessoas às vezes não conseguem compreender, né? E aí é aonde que cada vez mais é complicado o plano espiritual cuidar da gente. Mas, Valéria, você escolheu a vida, mas uma outra pessoa que esteja talvez passando por uma situação similar que você, se ela não começar a falar, você tem que ouvir, né? Você não vai falar, não, bora, para de falar sobre esse assunto. A pessoa vai falar, nossa, que frieza, não é verdade? Não está tendo nem empatia com a minha dor. É complicado, porque você optou pela vida. Tem pessoas que talvez queiram curtir o problema, que falar. É difícil, né? E aí eu falo assim, cada um é cada um, não existe uma receita. Mas a gente pode, se a pessoa vier, começar já. Na hora que ela começar a falar, começar a mentalizar um violeta para transmutar essa energia, um verde para limpá-la, colocar muito rosa no cardíaco para trazer essa amorosidade. A gente vai ter que trabalhar de alguma forma. Porque realmente existem pessoas que vão preferir sentar, chorar, porque ainda está nessa fase. Né? Que é a fase que o Sérgio trabalhou, as 5 fases, as 5 ou 6 fases? 5. As 5 fases, né? Que ainda não conseguiu a aceitação, ainda não conseguiu trabalhar. Então, assim, acolher, mas acolher com muita amorosidade, né? Mas trabalhando, porque se a gente não trabalhar, a gente vai sair muito arreado de lá. Entendi. A gente vai sair sem energia nenhuma. Vocês conhecem a parábola do lobo? Dos 2 lobos? Não recordo. Falar da Marici. Eu vou ler para vocês, e aí vocês vão entender que é o que a Valéria está falando, tá bom? Sabe, meu neto, em nosso interior, todos temos 2 lobos. Esses lobos estão constantemente lutando, uma luta terrível, com a qual nem todas as pessoas têm facilidade em lidar. 2 lobos? Como isso funciona? Perguntou o neto com inocência. Todos temos dentro de nós 2 lobos completamente diferentes. Um deles é mau e representa todos os sentimentos ruins que podem existir em um ser humano. A raiva, a inveja, os ciúmes, a ganância, o orgulho, o ressentimento, os medos, a mesquinhez, a culpa, o ego e a arrogância.
No entanto, o outro lobo é exatamente o oposto. Representa tudo o que é bom em uma pessoa. A bondade, o amor, a esperança, a generosidade, a alegria, a paz, a fé e a verdade, explicou o ancião. Então o pequenino perguntou: e qual dos dois lobos é mais forte? Qual deles vence a luta? Isso, meu pequeno, depende de cada um de nós. Qual deles você alimentaria? É isso. A gente precisa saber qual lobo que a gente está alimentando com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, né, com tudo aquilo que a gente fala. É o que a Valéria está falando. Ela resolveu alimentar o lobo que representa a saúde. Outras pessoas representam a doença. E aí, o que a Solange falou é verdade. De repente, você está alimentando a sua saúde e chega aquela pessoa que só fala da doença. E o que fazer? Cala, E vibra. cala. Sabe por quê? Se você falar, você vai alimentar o lobo da doença. Se você reclamar, você vai alimentar um outro lobo ruim dentro de você. Então, cala. A conversa automaticamente, sem combustível, a conversa automaticamente vai acabar. Entendi. Opa, Damaris, eu não escutei o que você falou. Eu acho muito importante mesmo que a gente esteja com uma pessoa, assim, falando sobre os seus problemas, suas doenças, que a gente escute com muito carinho. Isso ajuda muito também. Mesmo que a gente não diga uma palavra, Isso. mas que a gente seja verdadeiro e estar ali com aquela pessoa, se coloque no lugar dela, que poderia ser eu no lugar dela. Mesmo que isso esteja me incomodando muito. Mas aí incomoda a gente porque faz eco, né? Não é verdade? E aí aquilo que a gente sempre fala, né? O que a gente pode fazer é dar um presente. Ah, não pensa assim, vai dar tudo certo. Se a pessoa continuar reclamando, você, cara, ela não aceitou seu presente. E escuta. Não é escutar, não é ficar assim, né? Que nem uma estátua da Ilha de Páscoa olhando para ela. Não. Escuta, sabe? Compreende aquilo que a Damaris falou. Se coloca no lugar da pessoa, mas não traz para dentro de você o sentimento que ela tem. Entendeu? Uhum. Sabe por quê, gente? Quando a gente está numa fase, aí, assim, é aquela coisa da empatia, né? Cada um vai precisar de algo. Cada um vai ter a sua receita. Tem aquele que vai querer um monte de coisa, tem aquele que não. Né? Mas aí a gente tem que perceber antes de começar a falar. A gente tem que ter esse senso, né? Vambora? Assim julgam-se sob severas karmas e penetram nos escaninhos da autopiedade, carcomidos pelo cansaço, cedendo à pressão de condutas de fuga e desvario em lamentável desculpismo. Através de um mecanismo defensivo, desenvolve a crença de atenuamento dos débitos, ante a proporção imaginária que acalentam sobre a extensão de suas expiações. E terminam por encontrar nas tarefas doutrinárias a sua penitência de remissão no alívio das culpas. Por fim, assumem a dupla personalidade, em crescente incoerência com os princípios renovadores da doutrina. No silêncio que se mantém junto ao seu grupo doutrinário, encontramos o que podemos nomear como solidão em equipe, uma verdadeira prova voluntária e perniciosa ao crescimento de todos. Então, assim, não é só as pessoas, eles estão falando daqui dos espíritas, né? Porque muitos acreditam, quanto mais sofrimento, mais evolução eu estou conseguindo. Não, a gente não veio para sofrer. A gente sofre porque a gente a gente, de uma certa forma, busca isso, porque se a gente compreendesse, a gente não sofreria. Quem assistiu ao Acolhimento de Amor vai lembrar, né, que a gente falou sobre a dor e sobre o sofrimento, né? A dor é necessária para a gente resgatar as nossas dívidas ou vencermos as nossas provas, mas o sofrimento é uma opção de cada um. É. Quem acolhe a dor, sofre.
É isso? E aí, o que mais? Nada mais? Eu tenho na página 88 só. Eu tenho nesse parágrafo aqui embaixo. Em alguns casos, encontramos a mentira intencional. O que é uma mentira intencional? Eu tenho a intenção de mentir. Eu estou mentindo, mas eu sei o que. Sabe que está mentindo e ocultando alguma coisa. Tá, entendi agora. É tipo assim, tá tudo bem com vocês? Tá. Ele sempre vai utilizar isso. É uma mentira intencional. Porque sabe que não tá, né? Lá dentro sabe que não tá. Mas você pergunta naquele momento ali, em que a gente não está sentindo nada. Não, olha, então vou te contar, sabe? Não vai dar. Então, mas a intenção da pergunta não é que todos contem, mas que todos meditem a respeito. Não, às vezes você fala assim, ó, eu cheguei aqui e falei assim, ó, gente, eu tô cansado, tá? O tic-tac hoje vai estar difícil. Então, assim, por favor, preciso de ajuda. Por quê? Porque vocês estão adaptados comigo de uma maneira diferente. Só tô cansada, fiz tal coisa, então tô cansada. Quando a gente pergunta, é porque o Ruiz vem e fala assim, ó, Preto Velho também, ó, não tá bem, presta atenção e rastreia todos. A gente tá bom. Aí o Sérgio vai lá e pergunta, tudo bem? Ou então eu faço, gente, vocês estão bem? Aí, não, tá tudo ótimo. Tudo ótimo, melhor dia no dia. Aí, daqui a pouco começa, não, porque eu não estou muito bem aqui, não estou bem ali. Aí começa a pipinar, entendeu? Aí ele fala assim, eu avisei, né? E era só assim, não estou, mas não estou querendo falar. A gente não precisa contar. Mas se a gente falar assim, ó, eu não estou, a gente se abre para que a espiritualidade amiga possa trabalhar. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos envolver tal pessoa? E não, gente, ó, a dona Elisinha estava lá. A Elisa, ela está em casa já. Que bonitinha. Era uma Highlander, assim, né? A Elisinha é a Fênix, como diz. É a verdadeira Fênix, como diz Elisa. Quando a gente for fazer a egrégora do Pingo de Luz, falar da Fênix, a gente vê a dona Elisa batendo as asinhas. Uma fortaleza mesmo, uma fortaleza. Dona Elisinha tá firme e forte. Mas assim, o que eu quero dizer, a gente não vibrou? Passamos esses dias todos lá no hospital, fizemos, né, vibrações especiais, tudo isso, né? Então, assim, ela não estava bem, então a gente conseguiu direcionar. Agora, quando as pessoas não falam, não que a gente vai viver fazendo tratamento nas vibrações, mas se for necessário, a gente vai auxiliar. Agora, quando as pessoas não falam, elas estão fechadas. Fechadas, o plano espiritual não consegue atuar. Entendeu? Eu não fico bem logo após as vibrações, várias vezes eu não fiquei bem. Eu sempre falo e no instante retorna, no instante volta. Né? Mas é que a Leda vai captando, a Leda é médium, está em educação mediúnica, então ela vai captando todas as energias que não estão redondas, ela só não consegue saber de quem é por enquanto. Mas quando ela estiver mais educada, ela vai olhar e vai ficar, eu preciso envolver essa pessoa. Aí ela vai falar assim, tá todo mundo bem? Aí tu vai ver. Aí eu vou acender a luz. Aí você vai ver assim, tá todo mundo bem? Aí a pessoa aquela pessoa que tá mais necessitada, você tá tudo ótimo. Aí você fala assim, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Uhum. Algo mais? Gente de Deus. Tem na página 88. Então tá, vai. Ninguém na 80, a gente tá na 86. Ninguém na próxima página. Não adianta falar número, porque eles estão com. A nossa aqui é 151. O livro é 151. Algo aqui, ó. Não? Então vai pro Sérgio.
Eu estou naquele parágrafo que fala assim: um dos traços mais claudicantes para os alicerces da regeneração espiritual da Terra é a consagração irrestrita de expoentes da cultura, médiuns ou organizações espíritas históricas. Que aqui ele está falando de você idealizar as pessoas. Vocês acharam já? Deve estar 1,5 página. É. Deve estar 1,5 página. Por isso que eu falei, andou bastante. A gente estava na 86. Achei. É 154 do novo, é o primeiro parágrafo lá em cima. Um dos traços mais claudicantes para os alicerces da regeneração espiritual da Terra é a consagração irrestrita de expoentes da cultura, médiuns ou organizações espíritas históricas. É você idealizar as pessoas como sendo o exemplo a seguir, né? E o único exemplo que nós temos para seguir na Terra é Jesus. Jesus. Só. Não adianta seguir o Sérgio e a Valéria. Vai ser cego vendo o Zé e vai cair todo mundo no barranco. Ó, tudo isso aqui que eu anoto, não estou anotando para falar para vocês. Eu estou falando porque quando a gente fala, a primeira pessoa que escuta somos nós mesmos, né? Para que eu possa escutar. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é coisa que eu estou trabalhando dentro de mim também. Gosto muito da Mônica, da Margarete. Acho que tem algumas coisas que são extremamente importantes. Os cursos dela são muito bons. Quem puder fazer, façam. Traz um grande conhecimento, mas assim, é uma admiração. Porque o meu guia, aquele que eu olho, a minha direção é Jesus. Na página seguinte, se ninguém tiver mais nada nessas aqui, eu tenho um parágrafo que eu queria comentar. O que é? Qual que é? A doença mental, é da página seguinte, no meu é 155. A doença mental para os planos espirituais tem dimensão infinitamente versátil. Seu quadro pode ser considerado um transtorno mental não classificado nas fileiras humanas da ciência. Chamamos-lo de autossuficiência espiritual. Essa autossuficiência eu não consigo compreender numa doença mental, eu não entendo. Então, porque para mim seria uma insuficiência. Aqui uma suficiência. Porque é uma autossuficiência. É aquele que sabe tudo. Aquele que acha que sabe tudo. Aquele que sabe. Que não precisa de ninguém. Ele é superior. Ele se basta, ele sabe tudo. Então não é o caso daquela pessoa que tem um retardamento mental, é aquele que se acha que sabe tudo. É um tipo de doença mental. Ele não tem um retardamento. Mas, olha, assim, não é... Você está confundindo com as doenças do corpo físico. Doença mental do corpo físico. Ele está falando a doença mental para os planos espirituais. Entendi. Ou seja, agora. É uma coisa um pouco diferente. Não é uma falta de inteligência, não é nada disso. Tá. Então, essa foi a minha confusão, exatamente. A gente poderia falar que seria doenças psíquicas aqui na Terra, né? Provavelmente, para a gente talvez compreender, seria aquilo assim, o sentimento. Não consegue ter esse sentimento, não une. Tem a inteligência, mas não tem o coração. Então, é por isso que fala assim, é uma doença de lá do plano espiritual. Porque essa soberba, você chega lá com a soberba, pergunta se um doutor Inácio na frente, né, ele vai olhar e fala assim, tem muita coisa para fazer, vou nem responder. Passa direto. Mas se pegar um outro, né, vai ficar ali tentando, até em termos, né? Porque a gente viu o doutor Inácio, mas a gente vê o Cícero também falando, ó, não estou com muito tempo não, porque eu tenho, né? E se a pessoa é soberba, né, eu sei, eu já tinha estudado. Tá? A próxima frase explica isso. São delírios de supremacia evolutiva que nos levam a acreditarmos ser quem não somos. Entendeu? Isso daí é que é autossuficiência espiritual. De supremacia evolutiva. Nós não somos o suprassumo, porque nem existe mais. A última bolachinha do pacote, lembre-se, é amassada, é quebrada, toda quebradinha, é pozinho.
Eu não adianta, que nós não somos. A Yara só se diverte com as minhas proezas. Ela deve ficar assim pensando, eu nunca vi tanta proeza na minha vida, vai tudo certo. Ela fala no final assim, eu não sei o que eles falaram lá, mas foi muito engraçado, né? É engraçado que elas têm aula com a Solange, né? Com a Solange Labre. Então, assim, você imagina, né? A Solange já é totalmente diferente. Já é toda séria. Então. Jesus. Bora? Não, você tá... Olha, ela acho que não está tão séria assim. Ela faz os bonequinhos lá para a gente treinar o passe, e as bonecas dela todas têm nome. Como é que é? Penélope. Penélope, uma garota muito peralta. Ela é uma figura, uma figuraça. Bonequinho de travesseiro, sabe? É. Com Pra aprender- peruca, para aprender o passe. passe, né? Esse, Muito legal. Algo mais? não, nessa página. Página 90 agora? A próxima página, desculpe. Vamos Eu lá. tenho. Naquele parágrafo que começa com formou-se no mundo físico. O mundo físico, eu marquei também. Não o parágrafo inteiro. Lá da metade está escrito assim. Assim, de negação em negação, o equilíbrio do campo afetivo é perturbado, reduzindo a sensibilidade para o exterior, entronizando em seu espaço a personalidade institucional, ou seja, um amante de formalidades, evoluindo para o perfeccionismo. Depois da morte, semelhantes pulsões não são mais controláveis, vindo a eclodir-se nos mais variados quadros, dependendo da gravidade alcançada nos recessos da consciência. Daí surge o monoideísmo, as fixações mnemônicas, o sono prolongado, o coma mental, o estado confusional da ideação, a ausência de controle sobre o pensar, os remorsos depressivos, o escoamento da matéria afetiva bloqueada e muitas outras formas de manifestações íntimas, cuja melhor definição é a autoobsessão, em nível severo, exigindo cuidados e terapêuticas muito específicas. A gente sempre tem falado aqui de que o que acontece com a gente quando desencarna, que a gente vai para o umbral e depois fala dos espíritos que estão adormecidos e ficam dormindo, esse é resultado de tudo isso daí. E você se fechar o seu sentimento e não deixar que as coisas fluam de dentro de você para fora e vice-versa, né? Assusta. Assusta. Eu acho que assim, ó. Olha o presente que a gente está tendo de aprender agora. Talvez a gente não compreenda 100%, mas essa semente vai ficar. E quando a gente desencarnar, tiver aquele topor, são essas coisas que vão vir. Aquilo que ficou realmente no nosso coração, na nossa essência. Então, assim, não foi aquela passagem, pediram para Lázaro retornar para ir falar para o irmão que existia vida, que era para ele... o irmão poderia melhorar, e Lázaro falou que lá ele já tinha os profetas. A gente agora recebe todas essas mensagens. Então, depende daquilo que é essa essência que nós vamos colocar, né? A gente está tendo uma grande oportunidade de aprendizado, um grande presente, né? Descobrindo que, se a gente não resolver essas pequeninas coisas que vão se juntando no nosso dia a dia, elas vão conosco. E sem a matéria, a gente vai tentar resolver e a gente não vai conseguir. E aí é onde que a gente vai precisar de muito auxílio dos irmãos que vão estar ali conosco. Algo? Estou pensando numa coisa aqui. A gente deve ter sofrido muito nas encarnações passadas.
Porque antigamente não se podia exteriorizar nenhum sentimento, principalmente as mulheres. Elas não podiam falar nada, tinha que ficar recatada, boca fechada. Não podia dizer o que pensava, nem nada. Já imaginou depois, quando chegava lá no plano espiritual? Mas sabe que pensando nisso que você está falando, Leda, esse sofrimento aí é que causou no nosso inconsciente aquilo que a gente chama de crença. Porque você sofreu, mas você acabou acreditando no passado, acabou acreditando nisso. E hoje em dia a gente tem dificuldade de se libertar disso. Crenças, de bloqueios, Bloqueio Sim, de sim. funções. que já falou aqui, né? Então, assim, é o quê? É o nosso passado? É. E aí, assim, o quanto é benéfico isso que a gente faz? Pegar um livro e a gente ir detalhando com muito cuidado, se colocando, trabalhando. Às vezes são anos de análise, são anos de terapia com psicóloga, por quê? E começando lá o trabalho de autoconhecimento, porque é dessa forma que a gente vai reconhecendo. Sim. Né? E a cada encontro nosso, a gente vai dizendo para a gente mesmo o seguinte: isso não serve mais para mim. Não é bom para mim mais. E eu vou mudando. E aí, assim, eu sinto essa dor? Sinto. Mas o que eu posso fazer com ela? Então vamos modificar. Então vamos modificar. É assim que a gente vai começando. Ou então eu falo assim, eu preciso falar da dor. Então vamos lá, vamos falar da dor. Vamos falar realmente. Vamos trabalhar essa dor. Vamos buscar essa raiz. Não precisa ter medo. Por que no exercício anímico de segunda-feira ficou todo mundo meio mexido? E nunca ninguém tinha mexido em nada. E aí qual foi a reação? Todo mundo começou a se defender. E é normal também. E aí, assim, como diz o Sérgio terminou, ele falou assim, foi positivo o seu exercício anímico. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, todo mundo mexeu. Verdade. Quando a gente está muito na zona de conforto, a gente nunca consegue dar o outro passo. A gente está na zona de conforto. Quando te tiram da zona de conforto, o que acontece? Você vai para a defesa. Eu vou atacar. Mas depois eu vou acalmar e falar assim, é verdade, estou direitinho. E você não tem que falar para mim. Você vai falar para você mesmo. Você está num barco, tranquilo, no meio do oceano. Legal, tá bom lá, tranquilo. Aí o barco começa a afundar. Você pula na água e sai nadando. Não é verdade? O barco que a gente estava no passado, ele está afundando agora. E nós estamos nadando com um monte de livro na bagagem, né, Solange?